Salve, muito boa noite. Olha, nós mais uma vez aqui no Frente a Frente vamos falar de política. Você sabe, né? Política comanda a sua vida, a sua educação, a casa em que você mora, o seu aluguel. Por isso é muito importante falarmos disso. Hoje foi um dia muito denso aqui em Brasília. O Congresso Nacional concluiu a votação da reforma da Previdência. Foi um pouco além da previsão, um projeto um pouco menor, mas a nova Previdência está aprovada e depende agora só da promulgação no próprio Congresso Nacional. E nós estamos com o novo presidente da República, presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, está interinamente na presidência até a sexta-feira. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro viajou, o segundo na hierarquia, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também. Por isso, o presidente do Senado acabou assumindo esta função interinamente até a sexta-feira. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós vamos falar com o ex-presidente da Câmara, o deputado Arlindo Quinalha. Deputado, muito boa noite, obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Denise, boa noite aos telespectadores. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer. Pois é, vai ser uma conversa muito boa. Aqui nessa mesa redonda, minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Boa noite, deputado. Boa noite para você que nos assiste. O deputado Arlindo Quinalha está no seu 7º mandato na Câmara dos Deputados. Como o Zé Maria já antecipou, ele foi presidente da Câmara em 2007, de 2007 a 2009. Ele também foi presidente de sindicatos, foi ainda deputado estadual, líder do governo, ou seja, uma pessoa tarimbada no Congresso e muito bom para contar para a gente aqui, muito experiente para contar para a gente o que a gente pode tirar, deputado, desse Congresso que a gente está vivendo hoje. O Partido do Presidente da República vive uma confusão interna, uma briga talvez sem precedentes, não sei se dá para comparar com as tendências do PT, que também teve lá os seus problemas durante o governo, mas também consegue vitórias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aprovou a reforma da Previdência, vem aí um pacto, uma proposta de pacto federativo, quer levar também a reforma tributária e ainda uma reforma administrativa. O PT tentou ali mudar a reforma da Previdência, não conseguiu um sucesso tão grande, né? Porque a economia da reforma ainda é de 800 bilhões de reais, é uma reforma potente, que vem aí com idade mínima para a aposentadoria. Como é que vai ficar, como é que vai ser daqui para frente? Bem, Denise, primeiro, quando o governo anuncia uma reforma da Previdência dizendo que vai economizar 1 trilhão e pouco, ou muito, aí já começa uma concepção completamente errada, na minha opinião. Nós não podemos trabalhar a Previdência, digamos, do ponto de vista de você segurar aquilo que protege as pessoas, ou na sua condição de deficiente, por exemplo, ou quando já não tem mais forças para o trabalho, ou quando, depois de contribuir 30, 35 anos, adquirir o direito. Portanto, começa aí. Essa economia, né, que você agora fez um cálculo aproximado, um pouco mais de 800 bilhões, vai servir exatamente para quê? Porque qual é a consequência? Quando fizeram a reforma trabalhista, o que diziam? As reformas gerar emprego. Exatamente, as reformas são necessárias, vai gerar confiança no mercado e vai gerar emprego. Não gerou. Repetiram a mesma coisa da Previdência. E agora começa no noticiário, vocês são profissionais, o quê? A reforma da Previdência não é suficiente. Bom, e vamos dar um exemplo aqui de um país vizinho, a Argentina. Ela fez a reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência, vendeu as estatais, como o governo Bolsonaro quer vender, e foi parar no FMI. Eu não estou dizendo que o Brasil vai parar no FMI, mas é um modelo falido, porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Se você reduz a massa de dinheiro circulante, particularmente de quem consome, que são os mais pobres, é a grande população brasileira, de cara você perde o mercado interno. Bom, se nós perdemos o mercado interno, nós vamos disputar o mercado com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, com a Europa. Esse é o desenho. Então, na minha opinião, a reforma da Previdência, ela foi cruel, porque ela não poupou
digamos, nenhum segmento do mais pobre vai proteger, digamos, uma elite. Nós podemos dizer que acabou de ser aprovado também a reforma dos militares. Não estou dizendo que os militares exclusivamente são elite, mas houve uma combinação ali. O PT ficou favorável à reestruturação da carreira. Não é concebível que um membro do Ministério Público comece ganhando mais do que um general 3, 4 estrelas. Então, nós somos favoráveis à reestruturação da carreira. O Bolsonaro recuperou para os militares, incluindo os policiais militares, a integralidade e a paridade, que foi algo que foi reformado na época do governo Lula, exatamente para, digamos, permitir que, a partir de 2030, a Previdência dos servidores estivesse equilibrada. Então, eu não acredito que a reforma da Previdência seja a saída como ela está sendo vendida para o mercado. Mas, olha, deputado, o senhor me desculpe, mas eu acho que a principal reforma da Previdência foi feita no governo Lula, né? A partir de 2003, quem entra já não entra com a paridade e integralidade. Mas esse debate da necessidade de uma reforma da Previdência é ultrapassado. Todo mundo já acha que era necessário, não é nem necessário. Não era possível continuar sem uma reforma da Previdência. O debate está no texto, né? Não, eu estou dizendo o seguinte, ela foi cruel qual e citei seria os mais proposta, pobres. né? Não, eu falei o seguinte, ela foi cruel e citei os mais pobres. Não, eu concordo que a reforma da Previdência pegou, sim, o baixa renda. Não, pegou. E na proposta inicial, eles queriam desvincular, por exemplo, o benefício de prestação continuada do salário mínimo. E o benefício de prestação continuada... O projeto original, né? Que não passou nem na Câmara. Exatamente, é para o idoso vulnerável, aquele que não conseguiu se aposentar, e deficiente, só para dar um exemplo. Então, aí sim, eu faço isso em atenção também à observação que a Denise já fez, e você também. Que é o seguinte, nós conseguimos resistir parcialmente, nós conseguimos mudar isso. Foi a oposição que trabalhou, o relator se sensibilizou e tal. Agora... E foi a última aprovação se deu com acordo. Hoje teve um acordo com o PT lá para concluir a votação. Acordo de procedimento. Ah, bom, de procedimento, mas não de mérito. De mérito numa emenda, né? Quando o governo concluiu... Para restaurar o governo concluiu que ia perder. Porque ontem estava um confronto. Quando o governo percebeu que é a periculosidade para vigilantes exatamente. e eletricitários. Aí foi feito um acordo, mas foi vitória nossa, da oposição também, não só nossa. Não foi. Né? Agora, só para retomar historicamente, eu acho que a reestruturação mais doída da reforma da Previdência não foi o Lula, foi o Fernando Henrique Cardoso. Quando ele alterou a aposentadoria de tempo de serviço para tempo de contribuição. É uma mudança muito radical, porque quando o trabalhador não consegue um emprego formal, ele quer trabalhar de qualquer jeito. Então, para conseguir pagar, e aí vem, eu estou fazendo essa referência para dizer da reforma do Bolsonaro. Hoje, para receber, digamos, pela média de todas as contribuições, porque antes da reforma era a média das 80% das melhores contribuições, agora será 100%. Para receber essa média integralmente, vai ter que contribuir 40 anos. 40 anos. Então, o efeito da reforma da Previdência, a população brasileira ainda não está sentindo. Ainda vai sentir lá na frente, exatamente. Né? Aí que vai saber exatamente. Como é que vai ficar, ou seja, é um processo que ainda vai precisar decantar aí, né? Mas o senhor estava explicando em relação a essa proposta agora, como é que a oposição vai se colocar aí para frente, né? Não, evidentemente que nós estamos num momento onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente não pode pegar a confusão do PSL e concluir apressadamente que o governo não consegue aprovar matérias. Então, ontem, porque as coisas estão caminhando. Claro, ontem, na minha opinião, eles entregaram a base de Alcântara, né? Uma subordinação, digamos, aos Estados Unidos, a ponto de internalizar, num acordo internacional, aquilo que é um acordo de cavalheiros que começou no G7, que é o chamado MTCR. E ali os Estados Unidos, unilateralmente, pode definir, não, aqui a China não pode usar a base de Alcântara.
E é um jogo fluido. Mas, Porque no texto... depois nós vamos falar da base de Alcântara, voltando aqui à reforma da Previdência. Quem aprovou a reforma da Previdência? Não foi Bolsonaro sozinho. Não, claro que não. Na reforma da Previdência tem o PSL, tem o PMDB, tem o PSDB, tem todo o Centrão, não é? Quem ficou de fora fomos nós, a esquerda, sentido amplo do termo, e alguns que, digamos, desses partidos que eu mencionei, um ou outro parlamentar também não concordou com toda a reforma. O senhor já foi governo, o senhor não concordou de que era preciso aprovar a reforma da Previdência, o Brasil quebraria em 2 anos? Não, de maneira alguma não quebraria. Você conversa. Eu não estou dizendo que não deveria reforma, ok? Agora, convenhamos, quando você tem, digamos, a necessidade, digamos, de estruturar as contas públicas, é disso que se trata. Como é que, durante o governo Lula, durante 7 anos, não foi a Seguridade Social? A Previdência foi superavitária. Por quê? Porque desenvolveu a economia, gerou emprego e formalizou. Mas também lá fora o cenário era altamente positivo, né? Não, mas veja... Foi uma série de fatores que permitiu mas pega, por exemplo, o Lula assumiu o governo, as reservas cambiais estavam em 25 bilhões. O Lula deixou com quase 400 bilhões. É claro que a conjuntura internacional afeta qualquer país isoladamente no seu conjunto. Somando as reservas com aqueles excedentes do Banco Central, dá mais de 400 bilhões de dólares. É isso. Não, mas agora eu vou dar alguns exemplos dessa história do Brasil quebra. Vamos lá. Sabe quantos refis aconteceram nos últimos 10, 12 anos? Eu acho que uns 8. 40. Sabe quantos por cento? 40 refis? Refis. Sabe quantos por cento das empresas pagam o refis? Porque o refis, para quem não está acostumado com o linguajar, é o empresário caloteiro que depois ele faz o refinanciamento da sua dívida para com o Estado, aí não paga a multa, não paga juros e estende para 15, 20 anos. Bom, sabe quantos por cento das empresas pagam até o final cada refis? 2%. Se você colocar, portanto... Esse dado é de quem? Hein? Esse dado é de quem? Que só 2%? Não, aí eu posso, em outro momento, te dar a bibliografia. Eu trabalho muito o tema. Então, o refis é feito para limpar informação específica. Mas vamos lá, pera lá, vamos falar eu quero dar alguns exemplos de como recuperar a Previdência. Se cada refis, este ano de 2019, a previsão é de um refis em torno de, vai pegar mais ou menos 380 bilhões. Vamos imaginar que o Bolsonaro conseguisse reduzir para 100 bilhões apenas de perdão de juros e tal. 100 bilhões em 10 anos daria quanto? 100 bilhões por ano, daria 1 trilhão. Eu estou te resolvendo uma parada... Eu sinceramente, eu sou contra o refis, porque o refis deseduca. É isso. E é covarde porque o empresário que pagou todos os meses o imposto, ele sai em desvantagem porque ele não tem esse desconto. Mas vou te dar outro exemplo. Quem força o refis é o Congresso Nacional, né? Não, mas eu estou dizendo o que ocorre. Vou te dar outro exemplo. O Temer, ele, vocês se lembram, ele deu um perdão para as petroleiras de 15% de imposto de renda. Bom, se você colocar 15% de volta, não precisa nem ser 20%. E é um volume muito grande. Em 10 anos vai dar 500 bilhões. Eu estou fazendo aqui uma outra receita para a gente acabar com essa história que o Brasil vai quebrar. Do trilhão. Mas tem mais coisa. Tem um país na OCDE, que é a Estônia, e tem o segundo país no mundo, que é previsível, que é o Brasil, onde não se cobra imposto de renda de lucros e dividendos da pessoa física. Isso dá mais 500 bilhões em 10 anos. Então, por que o PT não fez essa cobrança? Mas nós fizemos, veja, me perdoe. Isso de pode lucros e dividendos. O que eu estou falando aqui, eu falei umas 10 vezes na comissão especial.
E possivelmente em plenário, quando a gente... Houve ali um ensaio, uma tentativa mas- de apresentação, né, de um relatório de previdência do PT, Aí- mas isso não emplacou. Não. Então, por exemplo, nem tudo que você fala no plenário as pessoas tomam conhecimento, ou aquilo, se não for divulgado, ninguém fica sabendo, a não ser os muito atentos. Nós tomamos a decisão de não apresentar uma contraproposta da reforma da Previdência. Preferimos fazer A luta naquele a projeto. luta naquele projeto. Por que a gente tomou essa decisão? A gente não queria sequer passar a ideia que nós estávamos cedendo em algum aspecto. Exatamente. Então, por exemplo, é aceitável que alguém ganhe acima do teto constitucional? Não. O que o governo Bolsonaro está fazendo para quem ganha acima do teto constitucional? O teto constitucional é de R$39 mil. Exatamente. Chegar ao ponto de um procurador de Minas Gerais que falou que ganhava 23 mil, na verdade ele ganha quase 30 ou 30, Um miserê, né? e dizer que é um Dizer que é um miserê. miserê. Essa é a nossa realidade. No mês Verdade. que ele falou isso, ele recebeu 70 mil. Agora, deputado, a realidade é que a reforma está aprovada. Isso. A oposição conseguiu fazer ali algumas alterações, mas não conseguiu evitar que essa reforma fosse aprovada. A população entende que essa reforma, seja ela um texto diferente, a percepção que se tem hoje é que ela era necessária. E vem aí ainda uma reforma tributária e outra administrativa. Isso. Como é que a oposição vai trabalhar nesses dois temas? Me permita, você tem toda a razão nesse fechamento, mas eu preciso falar algo aqui, por isso que eu agradeci a oportunidade. Lamentavelmente, quando você vê um noticiário na TV, nas mais famosas talvez, você não precisa assistir 2 noticiários. Todos defendiam a reforma da Previdência com o mesmíssimo discurso. Então a população, e a gente constatou isso através das pesquisas, a população estava dividida. Então, as pessoas estavam defendendo, na minha opinião, inocentemente, porque nunca lhes foi apresentado de maneira consistente outras alternativas. Reforma administrativa. Eles vão mandar 3 PECs. Bom, só que eles não anunciaram, a não ser no sentido geral. Uma vai alterar a chamada regra de ouro. A regra de ouro é aquela que impede você lançar mão de títulos públicos para cobrir gastos correntes. Usar a emissão de dívida títulos. para Se endividar de um lado Se endividar para pra cobrir. pagar a conta de despesas. luz, Despesa. para pagar Só para o investimento, cafezinho. pode. Por parte do governo. Agora, a gente não leu ainda, nós não recebemos ainda. Mas o óbvio está estabelecido. O governo que se diz austero vai abrir a janela, ou eventualmente a porta, para algo que não deveria. Não é verdade? Porque se você começa a se endividar na forma de títulos para você honrar determinados compromissos, está errado. Que são despesas E a normais, outra- como a se fosse outra para pagar as PEC despesas normais da outra PEC casa. é a gestão, né? A outra PEC diz respeito a estados e municípios. Mas como ainda não surgiu, né, a gente não sabe exatamente até onde eles vão. Mas, Mas em que sentido, estados e municípios? não. Qual foi a frase usada pelo líder do governo no pensar. Senado? Que não pode ser surpreendido repentinamente com estados ou municípios que estão endividados. Eu acho que a preocupação é correta. A preocupação é correta. Tem que ver como é que vai vir, né? Mas nós vamos agora Exatamente. para um intervalo. Esse papo tá bom, a gente volta daqui a pouquinho. Eu, José Maria Trindade, recebemos hoje o ex-líder do governo da presidente Dilma Rousseff, foi presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. Voltamos em 2 minutos.